Em setembro de 1993, realizou-se em São Bento do Sapucaí, na parte paulista da Serra da Mantiqueira, a primeira semana Plínio Salgado, que teve entre seus oradores o saudoso doutor Pedro Paulo Filho, ilustre advogado, jurisconsulto, poeta, escritor, cronista, memorialista e historiador dos Campos do Jordão, que foi, dentre outras coisas, fundador e presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão, vereador, presidente da Câmara Municipal e prefeito em caráter de substituição daquela bela estância climática do interior paulista. Nós agora leremos a sua conferência Plínio Salgado, esse injustiçado, por ele proferida a 7 de setembro do aludido ano de 1993, no primeiro dia da primeira semana Plínio Salgado. E não é necessário dizer que essa breve conferência resume muito bem o que Pedro Paulo Filho pensava sobre Plínio Salgado e o integralismo, sendo, aliás, fundamental para a compreensão do pensamento político de Pedro Paulo Filho, assim como resume o que verdadeiramente é o pensamento político de Plínio Salgado e, portanto, o que verdadeiramente é o integralismo, movimento que, aliás, tem sido tão injustiçado quanto o seu fundador. Esse é o livro Anais da Primeira Semana Plínio Salgado, publicado no ano de 1994 pelo Espaço Cultural Plínio Salgado de São Bento do Sapucaí e organizado por Gumercindo Rocha Dória, também autor do prefácio do livro. E vamos lá. Plínio Salgado, esse injustiçado, Pedro Paulo Filho. Começa com uma breve apresentação de Pedro Paulo Filho, feita por Gumercindo Rocha Dória. E cumpre ressaltar que em 1994, Pedro Paulo Filho ainda vivia e faleceu no ano de 2014. Pedro Paulo Filho é natural de Pindamonhangaba, filho do senhor Pedro Paulo e de dona Isabel Curipaulo. Radicado em Campos do Jordão desde o seu nascimento, ocorrido no ano de 1937. É advogado militante, consultor jurídico da Estrada de Ferro Campos do Jordão, advogado do Instituto Nacional de Previdência Social e do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Em Campos do Jordão, exerceu diversos cargos: vereador durante 13 anos, presidente da Câmara e prefeito municipal em caráter de substituição. É integrante de várias entidades de serviços assistenciais e comunitárias de Campos do Jordão. É membro fundador da Academia de Letras de Campos do Jordão, cadeira número 14, cujo patrono é o embaixador José Carlos de Macedo Soares. E atualmente é seu presidente e membro efetivo do Instituto de Estudos Vale Paraibanos. É autor de A Revolução da Palavra, 1977, História de Campos do Jordão, 1986, Campos do Jordão, Meu Amor, 1987. Em 1988, a Escola de Samba Acadêmicos do Britador homenageou-o com o samba enredo Campos do Jordão, um poeta, uma canção. Bem, vamos à conferência Plínio Salgado, esse injustiçado, de Pedro Paulo Filho. Dissertar sobre a poliédrica personalidade de Plínio Salgado constitui convocação patriótica e desafiadora missão.
tal a multiplicidade de matizes de sua vida pública e literária e a complexidade de sua marcante influência no processo evolutivo da história política e cultural do Brasil, que ele amou estremecidamente. Foi a mão de Deus que predestinou o seu nascimento nesta bucólica e gentil São Bento do Sapucaí, usina geradora de tantos valores espirituais que tem iluminado permanentemente o acervo cultural brasileiro. A um só tempo consagrado freneticamente pelas massas populares e lanhado na carne pelos chicotes da injúria e da mentira por alguns poucos, que não tiveram o privilégio de poder distinguir a coragem da acomodação, a pertinácia da passividade, a mediocridade da sublimação, Plínio Salgado constitui uma das figuras ímpares do pensamento social, político e literário do Brasil, tantas vezes injustiçado pela desmemorização consciente e preconceituosa dos historiadores tupiniquins e da mídia impressa e eletrônica nacional. Ainda há de nascer neste país, e notadamente neste estado, e a historiografia está em débito com o povo brasileiro, alguém que com a serenidade da justiça e a grandeza da alma da honestidade resgate a memória desse homem notável que escreveu páginas de ouro na história e literatura do Brasil. Lá não sei onde que os homens não gostam de erguer a cabeça aos céus para enxergar as estrelas, porque as cintilações ofuscam seus olhos, e num outro lugar que também me trai a memória, que os grandes homens são como os grandes peixes que saltam a linha da superfície do oceano demasiadamente pequeno para contê-los. Nascido em 1895, Plínio Salgado logo revelou, aos 18 anos de idade, o espírito inquieto e profético que o acompanhou até os últimos anos, criando o Partido Municipalista, cujas metas anteviram muitas décadas antes o que os cientistas políticos pregaram muito tempo depois. Na verdade, foi um pouco depois dos 18 anos que Plínio Salgado participou da fundação do Partido Municipalista. Lançou-se no jornalismo, primeiramente no Correio de São Bento e depois, em 1919, no Correio Paulistano. Em 1922, antecipa-se novamente no tempo e com seus companheiros intelectuais participa ativamente da Semana de Arte Moderna, afirmando uma posição marcadamente nacionalista. Em seu primeiro romance, O Estrangeiro, de 1926, sucesso editorial com edição esgotada em 20 dias e romance de caráter político, busca a causa da degradação moral, a potencialidade e disponibilidade dos intelectuais e a ação dilapidadora do comunismo. Miguel Reale comparou esse livro em importância ao A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Pelas mãos de Menotti Del Picchia, que o levou a Júlio Prestes, presidente do Estado, elege-se deputado estadual em 1928 com expressiva votação. Com Cassiano Ricardo de Menotti Del Picchia, compõe o grupo da ANTA, escrevendo o Curupira e o Carão, que nada mais era do que o programa do verde amarelismo, que perdurou até 1930, publicando ainda o Manifesto Modernista a ante o Curupira. Com a Revolução que derrubou a República Velha, desponta o seu segundo romance político, Esperado, em 1931, onde esboça a chave de decifração das angústias econômicas do capitalismo internacional. Vem a Revolução Constitucionalista de 32 e Plínio Salgado funda a Sociedade de Estudos Políticos, lançando o Manifesto de Outubro, onde desencadeia a ação integralista brasileira. Publica em dezembro desse ano o Cavaleiro de Tararé, dedicado à mocidade das escolas e do Exército,
onde disseca o fantasma aterrador das revoluções sangrentas. Aí eclode a sua grande potencialidade literária de pensador maiúsculo, escrevendo a partir de 1933 a 1937 as obras Psicologia da Revolução, O que é o Integralismo, A Quarta Humanidade, Palavra Nova dos Tempos Novos, Doutrina do Sigma e Páginas de Combate. Lança-se candidato à presidência da República em 1937 e, com a implantação do Estado Novo e a adoção da Carta Constitucional Autoritária, dissolvem-se os partidos políticos. Em 1938, integralistas e liberais unidos tentam a derrubada da ditadura para a restauração do Estado de Direito. Resultado: Plínio Salgado é preso e exilado em Portugal, onde brota intensamente a sua veia literária. Em 1946, com a redemocratização do país, retorna ao Brasil e funda o Partido de Representação Popular, do qual foi presidente. Em 1955, concorre novamente à presidência da República com Juscelino Kubitschek de Oliveira, Adhemar de Barros e Juarez Távora. Elege-se deputado federal pelo Paraná em 56, em 60, 64, 70 e 74, retorna à Câmara Federal pelo seu estado, São Paulo. Ao longo da existência, a formação de seu pensamento político-social plasmou-se na leitura de Marinetti, Apollinaire, Max Jacob e outros, de 1922 a 1926, de Marx, Sorel, Lenin, Trotsky, Ryazanov e Feuerbach, de 1926 a 1930. Na adolescência, lera Lamarck, Büchner, Haeckel, Le Bon, Spencer e Farias Brito. Foi, porém, em 1930 que Plínio Salgado adquiriu consciência da urgência de uma grande revolução que deveria ser precedida de uma reformulação total no pensamento brasileiro. Francisco Martins de Souza escreveu que Plínio Salgado debruçou-se sobre a problemática nacional ao longo das décadas de 20 e 30, desenvolvendo temas que versavam sobre o nacionalismo, a doutrina social da Igreja, a falência do liberalismo, o problema da autoridade e da ordem e a busca de formas de organização do Estado que escapassem do dilema liberalismo-totalitarismo. As marcas indeléveis do seu pensamento político-social estão gravadas no Manifesto de 1932. Cândido Mota Filho, em seu livro Alberto Torres e o tema de nossa geração, reconheceu a grande influência desse pensador brasileiro, autor de O Problema Nacional Brasileiro e Organização Nacional, sobre as diretrizes políticas e ideológicas de Plínio Salgado. Em 1934, nos Estatutos da Ação Integralista Brasileira, aprovados no primeiro Congresso Integralista, proclamou os objetivos da instituição, a saber, o culto de Deus, da pátria e da família, a unidade nacional, o culto da ordem e da autoridade, o prestígio do Brasil no exterior, a justiça social, a paz na família brasileira e entre as forças vivas da nação, a prosperidade econômica do país, a liberdade dos cidadãos, a grandeza das forças armadas e a união de todos os brasileiros. Em 1936, no Manifesto Programa à Presidência da República, defendeu com energia a nenhuma identificação do integralismo com o totalitarismo, proclamando, abre aspas, os estudos históricos afastam do movimento a tendência à ditadura, fecha aspas.
Autor de mais de 70 livros, a obra-prima de Plínio Salgado é A Vida de Jesus. Reprovando o preconceito político e a mesquinhez do sectarismo odioso, que chegou a ponto de ignorá-la, escreveu em 1980 o padre Leonel Franca. Na verdade, foi Ascendino Leite que escreveu. Embora seja importante ressaltar que o padre Leonel Franca também tinha elogiado muito a vida de Jesus. Mas vamos lá, palavras de Ascendino Leite. Não me canso de ler essa vida de Jesus de Plínio Salgado, obra-prima de uma grande e extraordinária perfeição. Sobre o tema não é em português uma só que a supere, sob qualquer aspecto em que se aprecie. Linguagem, composição, estilo, tudo nela exprime o máximo de qualidades positivas de um escritor, de um poeta, de um mestre apaixonado pelo seu tema, sem exagero, sem heresia. Fecha aspas. Mais de 20 edições, uma dezena fora do nosso país, em outros idiomas. Mas entre nós, quem fala nela? Silêncio absoluto. Até a igreja, abre aspas, né? Novamente Ascendino Leite. Silêncio absoluto, até a igreja católica parece ignorá-la. Ninguém, nenhum crítico, nem mesmo o Tristão de Ataíde se abalou a comentar a existência desse livro, não obstante a singular mensagem que nele se contém, belíssimo documento dedicado à propagação da divindade, da glória e da humanidade de Cristo. Livro tão importante quanto o de Renan, bem mais perfeito que o de Mauriac. A censura política cegou o espírito crítico em nosso país e acabou transformando seu autor em escritor maldito, e a sua considerável contribuição à nossa expressão literária numa obra proibida, fecha aspas. Observou Gumercindo Rocha Doria, em 1982, que o cientista político Hélio Jaguaribe chegou a reconhecer, abre aspas, depois do integralismo seguiu-se o silêncio dos que são incapazes de emprestar um sentido geral, historicamente atualizado, às suas aspirações de poder, fecha aspas, deixando entrever que um dia o projeto político de Plínio Salgado poderá vir a ser viabilizado. Mas denunciou também a sabotagem, a calúnia e o ressentimento político que ainda remanescem contra o grande homem público e escritor brasileiro, aduzindo Rocha Doria, abre aspas, a história do Brasil não registra apenas o sucedido com o autor da psicologia da Revolução. Com José Bonifácio o acontecido não foi de relevo menor. E fora de nossas fronteiras, veja-se o que se deu com Alexis de Tocqueville, que sofreu o silêncio dos homens durante quase um século, inclusive em sua própria pátria. Tendo escrito a sua obra fundamental na primeira metade do século passado, somente agora sua redenção se inicia e o seu pensamento é discutido e reconhecido pela elite de nossos dias. Somente em 1955, sua obra completa é editada, exatamente no ano em que Plínio Salgado tem toda a sua produção intelectual até esse ano reunida em 20 volumes, as famosas obras completas de Plínio Salgado. Primeira edição. Não obstante, permanece ela envolta no mutismo dos pensadores brasileiros, mesmo dos que não se curvam ao ucasse marxista, com as exceções que confirmam a regra, fecha aspas. Com Plínio Salgado cristalizou-se mais uma vez o entendimento de Joaquim Nabuco. Abre aspas, assim como a religião requer o batismo d'água e a guerra do fogo, assim a política exige o batismo do ódio. Aquele que não o tiver recebido não pode aspirar ao triunfo, fecha aspas. Plínio Salgado também esculpiu versos em Portugal, Rio e Brasília, mas nada publicou.
Eis aqui uma pálida amostra de um exemplar de 1957, abre aspas. Poesia de Plínio Salgado. Os homens passaram, as gerações passaram, as estrelas ficaram pontualmente nas mesmas horas, nas mesmas posições, guardando o mistério de todos os que passaram, de todos os que já não são, mas que foram, que existiram, com suas inquietudes e suas dores. Preso em 1938, compôs o formoso poema da Fortaleza de Santa Cruz. Militante assíduo do jornalismo, escreveu para mais de 21 órgãos de imprensa. Em artigo publicado pós-mortem, em 14 de dezembro de 1975, no Diário de São Paulo, fez o seu autorretrato. Abre aspas, modesto brasileiro, cuja simplicidade não provém de uma atitude estudada, mas exprime o próprio modo de ser dos caboclos humildes de nossa terra, porque o que existe em mim é o que se pode encontrar em nossos patrícios do sertão. O amor a tudo que se chama brasilidade, o apego às nossas tradições, o sentimento familiar inerente ao teor de vida das cidades do interior, fecha aspas. Em discurso proferido na Câmara Federal, em 30 de novembro de 1961, em comemoração ao Dia de Graças, de Ação de Graças, acentuou, abre aspas, o grande pensador e professor Sciacca da Itália diz que o homem inicialmente separou-se de Deus. Em seguida, tornou-se inimigo de Deus, e finalmente erigiu-se em concorrente de Deus, pretendendo ser Deus de si próprio. Fecha aspas. Em outro, proferido em 13 de junho de 1960, quando da entronização da imagem de Cristo no plenário da Câmara dos Deputados, perorou, abre aspas. Não pode haver progresso sem tradição. A origem etimológica dessa palavra indica-nos que é algo que se passa de uma mão para outra, de trás para diante, pois vem de traditio, do latim. Progresso significa também vir de trás para diante, como indica o prefixo. Assim como dizemos ingresso ou regresso, dizemos progresso. Significa marcha de trás para diante, razão pela qual considero o progresso sinônimo de tradição. E um povo que perde a sua tradição é um povo que perde a sua personalidade. Não apenas a personalidade do homem, mas também a personalidade nacional, que tem por base a memória. É, portanto, a memória que mantém a personalidade de uma nação para as lutas do presente e os cometimentos do futuro. A memória da nação é a sua história, e a sua história é lembrada dia a dia, momento a momento, pela simbologia que exprime, em síntese, os fatos passados e nos inoculam a ideia do que devemos fazer no presente, fecha aspas. A par de sua febricitante vida política, humanística, literária e poética, Plínio Salgado arrola-se entre os grandes oradores brasileiros. A sua palavra incandescente foi o veículo através do qual transmitiu a sua mensagem mesmo quando no exílio. Orador de qualidades inigualáveis, estremeceu as plateias Brasil afora, eletrizadas pelo alto poder comunicativo e dialético de suas orações empolgadas, tanto durante as campanhas de peregrinação da Ação Integralista Brasileira, quando de retorno do exílio, retomando as suas atividades missioneiras, acendeu novamente a tocha cívica de seu verbo inflamado. Grandiloquente, cativava as praças públicas das capitais e principais cidades brasileiras e bem assim dos longínquos vilarejos do país, como nas solenidades públicas realizadas em recintos fechados. Contou Gumercindo Rochadore, abre aspas, perante a Câmara dos Deputados, onde muitos não o conheciam como dono da grande arte que é a oratória, Plínio Salgado demonstrou a plenitude de seu talento tribunício, desde os primeiros instantes em que pronunciou o seu famoso discurso,
o primeiro no plenário do Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, marcante sobre todos os aspectos, até ocasiões especiais, como, por exemplo, quando interpretou o sentimento do povo brasileiro e de seus representantes nas comemorações do centenário da Batalha do Riachuelo, ora confessada como indescritível por todos os que a assistiram, e que permitiu a Plínio Salgado, no seu discurso de despedida, reconhecê-la como o ponto mais alto de sua vida parlamentar, dizendo de viva voz, abre aspas dentro da aspas, quando o Senado e Câmara, ministros militares e altas personalidades aplaudiram-me de pé, com lágrimas dos olhos, nunca me esquecerei. Fecha aspas e fecha as aspas, as outras aspas. Né? Faleceu Plínio Salgado em 7 de dezembro de 1975, em São Paulo, deixando à pátria exemplo inolvidável de um dos maiores pensadores políticos brasileiros e uma herança cultural soberba, elencando-o entre os mais notáveis escritores do Brasil. Plínio Salgado, esse injustiçado.